Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar num texto que, nossa, marcou muito e continua super influente. O Livro dos Espíritos, do Allan Kardec. Um marco, sem dúvida. E o nosso foco vai ser o livro quarto, aquele que trata de esperanças e consolações, mais especificamente o capítulo sobre sofrimentos e prazeres futuros. Isso, uma parte bem profunda, né? Exato, a gente está com trechos dessa obra lá de 1857, um clássico mesmo. E a ideia aqui é tentar entender como o Espiritismo vê o que acontece depois, sabe? Depois desta vida. Uhum. Vamos investigar essa visão sobre justiça divina, como seria a felicidade e o sofrimento lá no mundo espiritual, e como eles reinterpretam conceitos tão conhecidos tipo paraíso, inferno, purgatório. Preparado para essa análise? Não, com certeza. É uma exploração de questões que mexem com todo mundo, né? O que essa obra tenta fazer é oferecer uma visão, assim, racional e, ao mesmo tempo, consoladora sobre o futuro da alma. Faz um contraste, né? Um contraste forte, tanto com a ideia de que, tudo acaba aqui, ou nada absoluto, quanto com alguns dogmas de castigos eternos, sem fim. Uhum. E o interessante, eu acho, é como a doutrina busca conectar o que a gente vive agora com as consequências futuras, tudo baseado em leis que seriam naturais, morais, atuando aqui e lá. E o livro começa já tocando num ponto bem forte, né? Aquele pavor quase instintivo que a ideia do nada depois da morte provoca. Exatamente. A maioria tem uma repulsa mesmo, não é só medinho. Parece que vai contra a lógica interna da gente. Sim, E o argumento ali é que esse sentimento não é só coisa da educação ou um desejo nosso de continuar. É descrito como uma intuição mesmo. uma vaga lembrança, eles usam essa expressão, né? Isso, essa mesma. Uma vaga lembrança que a nossa essência, o espírito, traria de outras vivências, do conhecimento que já tinha antes de encarnar. Entendi. Tem partes que sugerem que essa intuição da vida futura é algo inerente. E, para essa doutrina, acreditar num Criador, num Deus inteligente e justo, mas não aceitar a continuidade da vida, seria um contrassenso, sabe? Meio que anularia a ideia de propósito, de justiça divina. Faz sentido. E essa intuição da continuidade parece muito ligada a uma necessidade de justiça, não acha? A gente sente que o bem e o mal precisam ter consequências. Pois é. Como que o livro explica essa intuição das penas e recompensas futuras? O raciocínio que eles apresentam aqui, tanto a nossa razão quanto esse sentimento de justiça que a gente tem, apontam para isso. Se Deus criou leis sábias para o universo, Uhum. a ideia de que alguém que se esforçou para o bem e outro que fez mal de propósito tivessem o mesmíssimo destino final, seja o nada ou uma felicidade igual para todo mundo na hora. Isso soaria muito injusto, né? Incompatível com a bondade, com a inteligência que se atribui a Deus. A nossa lógica rejeita isso. Tá, entendi. Mas isso significa que Deus fica lá anotando tudo, cada coisinha para depois dar o castigo ou a recompensa? É um Deus intervindo diretamente em cada caso que o texto descreve? Então, não é bem assim que eles colocam. O texto deixa claro que a grandeza de Deus vai além dessa necessidade de se ocupar pessoalmente de cada ato. Certo. O foco é mais nas leis dele, universais, imutáveis, que valem para todos. Como se fossem leis da natureza mesmo, sabe? Ah, tá. Leis de causa e efeito, talvez. Exato. As consequências, boas ou más, não viriam de um decreto divino específico para cada um, mas seriam um resultado natural, do próprio estado moral do espírito. Natural. Isso. A obra usa até uma expressão forte. Seriam inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. Quer dizer, cada um carrega dentro de si a causa da própria felicidade ou infelicidade futura. Nossa, forte mesmo. E falando em felicidade, como ela é imaginada para os espíritos mais evoluídos? Aquela imagem de ficar lá, de braços cruzados, só contemplando para sempre? E essa imagem é totalmente rejeitada pelo texto. Seria, segundo eles mesmos, uma felicidade estúpida e monótona, meio egoísta até. Boa. E como seria então? A visão é bem mais dinâmica.
A felicidade dos bons espíritos seria conhecer mais e mais, entender o universo, as leis, estar livre daquelas paixões que atormentam a gente, né? Ódio, inveja, ciúme, ambição louca. Faz sentido. Da matéria. E o ponto-chave: encontrariam uma alegria imensa no bem que fazem, ajudando ativamente outros a progredir. Uma felicidade ativa, então. Produtiva, Exatamente. útil e sempre proporcional à elevação moral de cada um, claro. Muito interessante essa ideia. E o outro lado? O sofrimento. Para aqueles espíritos ainda muito presos aos erros, aí sim entra o fogo e enxofre. Então, os sofrimentos descritos são bem variados, e o ponto fundamental é sempre proporcionais ao nível de imperfeição moral. Não é a dor física como a gente conhece, claro, Ah, tá. mas são sofrimentos morais. E o texto diz que podem ser, olha, muito mais agudos, mais profundos que qualquer dor física. Tipo o quê, por exemplo? Pensa na inveja que corrói de ver a felicidade do outro sem conseguir alcançar. O remorso constante pelos erros, a vergonha, o medo que paralisa, a dúvida, o isolamento, mesmo cercado de outros na mesma vibração, sabe? Nossa, A sensação de trevas internas, a separação dolorosa de quem a gente ama e que já progrediu. A lógica ali é que cada um é punido naquilo em que pecou. mas como consequência direta, né? Não um castigo externo. Exatamente. As consequências ligadas à natureza das faltas. E o tal fogo do inferno que tanto se fala? O texto trata o fogo claramente como uma alegoria, uma imagem para a intensidade desses sofrimentos morais, não fogo literal. Entendi. Uma metáfora. Isso. E um ponto que eles batem muito na tecla em várias partes é que o apego exagerado à matéria, aos prazeres só dos sentidos, às ilusões daqui, é uma das maiores fontes de sofrimento para os espíritos ainda imperfeitos depois da morte do corpo. Aqueles que ficam presos a isso. Ficam presos a essas sensações, a esses desejos que não podem mais satisfazer do mesmo jeito. É um tormento. Ok, sofrimentos morais intensos ligados aos erros, mas a pergunta que fica martelando é: isso dura para sempre? Porque aí a coisa fica interessante mesmo, né? Muitas religiões falam em condenação eterna. E é exatamente aí que essa doutrina se diferencia radicalmente. A resposta é um sonoro não. Esse é um dos pilares dessa visão espírita no livro. Não é eterno. De jeito nenhum. Os sofrimentos são descritos enfaticamente como temporários. Funcionam como um remédio amargo, sabe? Um processo de limpeza, de expiação, mas nunca um fim em si, uma vingança divina, uma condenação sem chance de recurso. A duração disso dependeria do próprio espírito. Enquanto ele insistir no erro, enquanto não tiver arrependimento sincero e vontade firme de mudar, de reparar, ele fica nesse estado. Mas a porta para mudar estaria sempre aberta. Se a porta está aberta, como que o espírito passa por ela? Como ele se liberta desse sofrimento? Qual o caminho para essa purificação que você falou? O processo descrito tem 2 elementos-chave: arrependimento e expiação. O arrependimento de verdade, segundo o texto, acontece geralmente com mais clareza no estado espiritual. Quando a pessoa está livre do corpo. Isso, livre das influências, das paixões do corpo. Aí consegue ver os atos e as consequências com mais lucidez. Mas só arrepender não adianta. Precisa da expiação. E o que seria a expiação nesse contexto? Castigo? Não no sentido de castigo imposto de fora. É mais o processo de reparação moral mesmo. De quitar a dívida pelas consequências naturais dos atos. Entendi. Reparar o erro. Exato. E essa reparação acontece através de provas de dificuldades. Seja ainda lá na vida espiritual, naquele período entre encarnações que eles chamam de erraticidade. Ah, sei. Ou, o que seria mais comum e até mais eficaz, através de novas vidas aqui na matéria. Novas encarnações. Ah, então as reencarnações entram aí como parte desse processo de consertar as coisas. Exatamente. As novas vidas são vistas como oportunidades valiosas para reparar erros cometidos contra os outros, para desenvolver qualidades que faltam: paciência, humildade, perdão, amor ao próximo. E assim progredir, né?
Isso. É um mecanismo de aprendizado, de reajuste contínuo. Isso reforça muito a ideia de que as penas não podem ser eternas, né? Se tem sempre a chance de aprender e reparar em outras vidas. Sem dúvida alguma, o texto é muito, muito forte ao rejeitar a ideia de penas eternas. Chega a chamar de blasfêmia contra a justiça e a bondade de Deus. Blasfêmia? Nossa! O argumento é que um castigo sem fim seria inútil, porque não ia visar a melhora do culpado, né? E seria incompatível com a misericórdia infinita que se atribui a Deus. Faz todo sentido, pensando bem. A duração da consequência ruim seria sempre relativa. Depende do tempo que o espírito leva para acordar, se arrepender e começar agindo bem. A finalidade é sempre reabilitar, educar moralmente o espírito. E tem algum lugar no livro que resuma isso? Sim, tem um resumo da doutrina no próprio livro que afirma categoricamente que não há faltas imperdoáveis que não possam ser apagadas pela expiação. Nenhuma. Impactante. Com essa visão toda de sofrimentos morais temporários, ligados ao estado de cada um, como ficam aqueles lugares que a gente aprendeu a imaginar? Céu, inferno, purgatório. Onde eles se encaixam? Olha, a abordagem espírita aí é desmaterializar totalmente esses conceitos. Eles deixam de ser lugares físicos, sabe, com endereço. Ah, então não tem um lugar chamado céu? Não um lugar físico. O paraíso ou o céu passa a ser o estado de felicidade dos espíritos puros. É onde reina o amor, o conhecimento, a atividade no bem, como a gente falou. E onde eles ficam? Habitam mundos que são considerados superiores, mas não estão presos lá. Estariam por toda a parte onde o bem existir. E poderiam até visitar mundos como o nosso, em missões de ajuda. Entendi. E o inferno? A mesma lógica. Não seria um lugar específico com fogo e diabinhos, mas representaria o estado íntimo de sofrimento moral dos espíritos ainda muito imperfeitos, endurecidos no mal. O estado interno deles. Isso. E também o ambiente espiritual pesado, denso, que eles mesmos criam por sintonia, sabe? Onde se juntam com outros que pensam e sentem igual. É uma condição interna e o meio que frequentam por afinidade. E o purgatório? O que seria? É visto como uma alegoria também, para o estado de expiação e purificação dos espíritos que, olha, já não gostam do mal, mas ainda estão longe de ser perfeitos. Aqueles que estão no meio do caminho. Exato. Carregam muitas imperfeições e precisam passar por uma limpeza. E esse purgatório pode ser vivido nas provas e dificuldades aqui da vida na Terra. A Terra como purgatório. Para muitos, sim, um lugar de expiação e prova. Ou pode ser vivido nos sofrimentos morais, lá na erraticidade, entre as vidas, até alcançar purificação para poder ir para lugares melhores, digamos assim. Então, para a gente recapitular um pouco o que a gente explorou hoje, baseado no Livro dos Espíritos, a vida continua sim, a gente mantém quem a gente é. Individualidade preservada. Nossas ações geram consequências, mas não por um juiz bravo, e sim por leis naturais de causa e efeito. Isso, leis morais. O sofrimento existe, mas é moral, é temporário, é um reflexo do que a gente ainda precisa melhorar e um impulso para aprender. Nunca uma condenação para sempre. Exatamente, um instrumento de progresso. A felicidade de verdade está no progresso moral, no conhecimento que ajuda e no amor em ação. Amor e trabalho no bem. E aqueles conceitos de paraíso, inferno, purgatório, são reinterpretados como estados da alma, condições morais e não endereços no espaço. Ufa! É bastante coisa para a gente pensar, né? Com certeza. O que tudo isso significa, no fim das contas, para a nossa visão de justiça, de propósito na vida? Significa, eu acho, uma mudança bem profunda na perspectiva sobre a justiça divina. Sai aquela ideia de um Deus vingativo, ou até indiferente, e entra a visão de uma justiça que é, antes de tudo, educativa, misericordiosa, focada no progresso infinito da alma. Bem diferente mesmo. É uma visão que bate de frente tanto com o fim de tudo na morte, quanto com a crueldade de uma danação eterna, que eles consideram incompatível com a perfeição de Deus. O que é muito notável aí é que essa estrutura oferece uma lógica moral onde cada um tem, não só uma, mas inúmeras chances de se redimir, de aprender, de crescer. Pelo próprio esforço, pelo arrependimento,
pelas múltiplas experiências que a vida, ou as vidas, oferecem. A responsabilidade é toda individual, né? Ninguém paga pelo erro do outro. Mas a porta para o progresso, para a reparação, estaria sempre aberta. Depende só da vontade e do esforço de cada um. Fica aqui então uma provocação final para quem nos ouve. O texto sugere que essa nossa intuição sobre justiça, sobre um futuro além daqui, é tipo uma lembrança distante, uma voz interior que guia a gente. Se a gente parasse para dar um pouquinho mais de atenção a essa voz da consciência, como o livro também chama, será que isso mudaria a forma como a gente vive o dia a dia? As escolhas que a gente faz agora? Boa pergunta para refletir. Bom, agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração dos ensinamentos de O Livro dos Espíritos. Até a próxima!